vídeo anterior, nós conversamos um pouco sobre o início da indústria cultural dos quadrinhos. Aliás, é justamente o caráter de indústria cultural que é considerado pela maioria dos estudiosos como o início dos quadrinhos. Bem, nos primeiros anos do século XX, a gente pode perceber que os quadrinhos têm uma relação muito íntima com o cinema. São consideradas artes irmãs, se não artes gêmeas, inclusive que trocam artistas entre si. Isso até hoje, mas já em 1910, um dos principais artistas dos quadrinhos, um dos caras que mais fez experimentações dentro dessa mídia, o artista Winsor McCay, acabou migrando para a indústria do cinema em 1911 e sendo um dos criadores da animação do cinema. Então, nesse caso, a gente tem uma relação muito íntima. Bom, nos quadrinhos, o próprio nome dessa mídia mais conhecido nos Estados Unidos, comics. Um outro nome que costuma ser usado, hoje um pouco menos, é funnies. Os dois significam a mesma coisa, significam histórias de humor. Logo, a gente já pode perceber, nos primeiros 20, 30 anos da indústria cultural dos quadrinhos, só existiam histórias de humor. A ideia é que a cada edição do jornal havia uma piada de um determinado personagem. Então, a regra era uma piada por dia e aos domingos uma página um pouco maior de quadrinhos. Era o que costumava acontecer. Foi só nos anos 20, depois da Primeira Guerra Mundial, que algumas mudanças aconteceram. Nessa época é importante a gente lembrar que acontecia o neocolonialismo, o domínio da Europa sobre quase toda a África, o domínio, se não domínio, controle direto sobre a maior parte da Ásia. Os próprios Estados Unidos tinham um certo controle sobre algumas partes da África, sobre algumas partes da Ásia, como as Filipinas, que já foram durante algum tempo anexadas aos Estados Unidos. Então predominava o domínio do branco sobre o território dos africanos, sobre o território dos asiáticos, e predominavam doutrinas como o darwinismo social, que pregavam superioridade do homem branco. Então, foi muito interessante para a indústria dos quadrinhos começar uma coisa nova, histórias de aventura, geralmente aventuras de personagens brancos, heróis norte-americanos, em meio ao desconhecido, em meio à selva. O caso mais famoso é Tarzan, que começou na literatura em 1912 e nos quadrinhos durante os anos 20. A ideia era que a cada dia uma tira contava um pedaço de uma história e deixava uma ponta solta para que os leitores voltassem a comprar o jornal para continuar lendo aquela história. Bom, várias outras tiras de aventuras foram surgindo, também refletindo sempre esse ideal do darwinismo social, da superioridade do homem branco. Um exemplo importante é a tira de ficção científica Buck Rogers, que retrata um herói norte-americano do século 25 combatendo os terríveis mongóis. Então, a alusão direta aí aos chineses. Mesmo nas histórias de humor, os chineses em geral eram os alvos das brincadeiras. Por quê? Porque representavam o estágio ultrapassado. O Império Celestial da China estava sendo sobrepujado agora pela potência norte-americana, que eram os Estados Unidos. Então, nada mais interessante que ser o herói branco vencendo o vilão do atraso, da antiguidade do Império Chinês. Curiosamente, hoje nós vemos o contrário, nós vemos a China ultrapassando os Estados Unidos aos poucos. Bem, vem então a crise de 29. E a crise de 29 tem um efeito que é muito fácil de se perceber olhando cinema, olhando filmes sobre essa época, mas infelizmente na cultura brasileira não aparece tanto, que é o fato de que, além de haver uma pobreza muito grande, um desemprego muito grande, 12% de desemprego nos Estados Unidos, a crise de 29 refletiu também um aumento, uma explosão da criminalidade. Como, por exemplo, a máfia, o grande Al Capone dos filmes de máfia, apareceu nessa época, traficando bebidas, né? Havia lei seca e uma série de outros crimes eram cometidos. Então a população norte-americana comum sentiu uma situação de insegurança muito grande, certo? Então, o importante nessa hora, para a mídia do entretenimento, para os quadrinhos, nada mais natural do que surgirem histórias policiais. Então é importante nessa época Dick Tracy, o detetive mais famoso dos quadrinhos, antes do surgimento de um outro que hoje é mais famoso que ele, que depois a gente vai falar um pouco mais. Bem, Dick Tracy combatia criminosos,
mafiosos, protegia os cidadãos, dava uma sensação de segurança um pouco maior nas suas histórias. Então fazia muito sucesso por causa disso. É importante ressaltar que nessa época não existia televisão. O rádio era muito caro, poucas pessoas tinham rádio. O cinema era uma diversão para uma vez por semana no máximo. Você deve perceber que, nesse contexto, ler quadrinhos é uma coisa muito mais atrativa do que hoje em dia. Logo, o que acontece? Vende-se muito mais quadrinhos, muito mais pessoas leem quadrinhos, pessoas de todas as idades. Os heróis dos quadrinhos chegavam a ter uma popularidade muito parecida com personagens de novela de hoje. Para citar só um exemplo, a personagem de tiras de aventura dos anos 20, a pequena órfã Annie, numa das suas aventuras, teve o seu cachorro sequestrado. No dia seguinte, os editores foram surpreendidos por um telegrama do presidente dos Estados Unidos dizendo que esperava ver o cachorro são e salvo o mais rápido possível. E, para citar um outro exemplo, o autor do personagem Tintin, o famoso belga Hergé, que criou o Tintin, ele fez uma brincadeira nos anos 30 e disse que o seu personagem chegaria na estação de Bruxelas numa determinada data, contratou um ator para se caracterizar como Tintin e o personagem realmente chegou à estação de Bruxelas e encontrou milhares de fãs querendo encontrá-lo ali, querendo conhecê-lo. E, bem, assim a gente pode perceber que os quadrinhos têm uma popularidade muito maior do que a gente verifica hoje, mesmo hoje eles ainda sendo uma mídia muito influente. É isso aí, até a próxima.